Laroê, povo da Calunga. Laroê, povo da Quimbanda. Que quem fala é Nianga. Vamos falar de um assunto desconfortável? Facções. Vamos trazer alguns paralelos. Assim, vocês vão entender que o que existe no plano físico não é diferente do que existe no espiritual. Porque, afinal de contas, o plano espiritual também é constituído por seres humanos. Vamos lá. Mas antes, compartilhem o vídeo, curtam, né? E comentem, né? Comentem, ok? Vamos em frente. É um assunto sensível que muitos preferem transvestir ou romantizar as coisas, não é? O espiritualista, né? Aqueles que querem se envolver de fato, né? E de direito, porque sim, nós fazemos parte, eu sempre falo que nós somos espíritos vivendo experiências na carne, mas vocês já devem ter ouvido falar disso, e não o contrário. Então, na verdade, o que nós buscamos, o que nós queremos, é justamente entender o que esse espírito está fazendo na carne, e como está fazendo na carne, né, e quais serão as consequências, os ônus e os bônus dessa história toda, né? Acontece que eles ficam somente num pedaço do assunto, né? E não olham os outros aspectos dessa história. Se somos espíritos, e aí vamos usar um silogismo aristoteliano. Ó, gostaram, né? Mas é isso. É uma sistemática de conclusão de Aristóteles. Se somos espíritos vivendo experiências na carne, então o espírito, não é? Ele tem determinadas habilidades, determinadas características únicas, pessoais de cada um. Então, imaginem só, você que está me assistindo, você é um espírito. Você tem seus valores, né? Provavelmente valores que foram adquiridos ao longo desta vida. Outros tantos, sem que você entenda às vezes, você questiona, né? Eu vou dar um exemplo. E eu tenho adeptos nessa situação. Eles passaram a vida inteira sendo programados dentro, por exemplo, de uma religião, como a congregação cristã. É bem radical, né? Então, eles foram criados desde criança nesse aspecto. Mas, por incrível que pareça, o espírito dele começou a questionar muitas coisas. Então, independente da formatação que ele recebeu desde criança, o espírito dele tem uma consciência. Às vezes ele não tem exatidão da onde isso vem, mas ele tem. Ele começou a questionar muitas coisas. Hoje está na Quimbanda. Interessante. E tem uma compreensão incrível, muito mais do que pessoas que vieram da Umbanda, inclusive. Então, a gente começa a perceber que o espírito, aquele que está encarnado, né, está vivendo essa experiência, ele tem características próprias, ele tem situações particulares deles e compreensões muito do espírito e não da carne, da consciência física, tá? Tem um vídeo aí que eu falo a separação dos corpos. Muito bem. Então, não é diferente do plano espiritual, que já tem um espírito ali. Porque aí vem o inverso. A pessoa morre. Morreu. Né? Não deixa de existir. Acredito que todos que estejam assistindo esse vídeo, se estão aqui assistindo esse vídeo,
É porque, com certeza, acreditam que a morte não é um fim em si mesmo. Então, esse espírito, digamos assim, ele volta à sua condição natural. Então, ele nasceu, é um espírito que nasceu na carne, viveu por um tempo, né, dentro desses valores, sejam construídos durante a infância ou sejam adquiridos na vida adulta ou misturados, não importa. E em um dado momento ele morre. Tá. Essa pessoa, esse ser humano, ele tinha determinadas características de personalidade. Por exemplo, ambição, poder, a todo custo, não importa como. Uma liderança, sim, uma liderança, né? Digamos assim que, vamos pensar em um grande... Vamos pensar no Pablito que morreu, Pablo Escobar. Sabe o Pablo Escobar? Morreu, né? Faz década de 90. Eu lembro desse fato. Ele morreu. Foi uma pessoa, um espírito na carne, que viveu de determinada forma. Uma forma corrupta, uma forma de uma grande liderança. Ele tinha, assim, uma grande força empática, ele tinha uma conduta, né? Tanto é que ele virou político, né? O povo gostava dele, né? Mas ele era ruim. Ele era ruim, né? Tem biografias dele aí, tem até um filme, acho que é seriado, não sei. O bicho era ruim. E eu acho que ainda retrataram ele de uma forma até romântica, tá? Mas ele era ruim. Ruim. Quem passasse pelo caminho dele era destruído, né? É o poder que jamais deveria sair da mão dele. Aí ele morre. Ele morre. Aí ele chega num plano espiritual, né? Não sei, não acredito que seja imediato, porque essas pessoas são muito materialistas. Mas vamos supor que em um dado momento ele desperte e perceba que de fato ele é um espírito que está num local na qual ele, se ele souber e entender o processo, assim como nós aprendemos a viver aqui, se aprende a viver lá, se reaprende a viver lá, e ele percebe que ele pode fazer e ser da mesma forma. Então, eu estou trazendo esses exemplos e essa lógica para vocês entenderem que da mesma forma que nós temos crime organizado, facções criminosas, pessoas que são capazes de transformar a vida de comunidades, sociedades no inferno para manter o seu próprio poder. E aí eu não falo somente de crimes organizados, porque a gente sabe que tem governos e tem pessoas muitas vezes por trás disso que querem manter o seu próprio poder, tá? São de fato espíritos que um dia desencarnam. E se tiverem um mínimo de consciência, um mínimo de aprendizado, se tornam iguais do outro lado. Só que no mundo espiritual, que são várias camadas, tem várias, né? Algumas são muito próximas da Terra, outras estão um pouco mais distantes, tal, fogem dessa lógica. Ali a moeda de troca, o poder, não está baseado em dinheiro. Você não compra ninguém, como se compra na Terra, com dinheiro, não é? A honestidade de um homem, Maquiavel falava isso, é frágil, porque o dinheiro corrompe, né? Então, né, pode ser que você seja honesto até hoje, mas se chegarem para você e falarem assim, ó, para você faz isso, eu vou te dar 100 milhões de reais. Você vai olhar e falar, cara, isso resolve não sei quantas gerações futuras, inclusive, se eu souber utilizar. No plano espiritual, não tem dinheiro, mas tem outras coisas, como energia.
E, na verdade, a moeda de troca no plano espiritual é energia. Então, eu pergunto para vocês, baseado em toda essa lógica que eu trouxe aqui. Vocês acreditam de fato que não existe, digamos, facções trabalhando na Terra para obter as energias que eles necessitam como moeda de troca e poder no plano espiritual? Aí você fala assim, mas Nganga, e se os Exus também forem desta forma? Ah, eles são. Só que, por que nós cultuamos na Quimbanda Maioral? Nós estamos falando em seres muito superiores, tá? Não estou falando de anjo, nada disso não. Estou falando de seres superiores dentro deste universo que está próximo ao nosso mundo espiritual. Não estou falando de coisas, camadas e algo muito maior, tá? Por isso que eu separo, as pessoas falam de criador, eu pergunto qual criador eles estão se referindo. Também não estou falando de demiurgo não, tá, gente? Porque vocês não sabem nem o que estão falando, mas enfim, deem o nome que vocês quiserem. Então, existe uma hierarquia, existe controle. Ah, existe. Quando no último vídeo eu falei que o universo, ele é regido por equilíbrio, ordem e harmonia, eu falo em tudo. Porque se não for assim, se não for desta forma, isso daqui, se vocês acham que tá complicado, mas isso é nosso, nós vivemos aqui, né? Eu falo dar a César o que é de César, né? No plano físico, hoje os dominadores do plano físico, quem está no topo da cadeia alimentar é o ser humano, né? Não é o leão, não é o gato, não é o cachorro. Não sei no futuro, mas hoje somos nós, né? Então, se nós criamos a bagunça, nós que resolvamos essa bagunça. Então, dar a César o que é de César, né? Ah, mas nós temos interferência? Sim. Claro, porque se não tivermos essa interferência, vocês acham, nós já teríamos nos destruído, inclusive. Com certeza. Ou vocês acham que esse equilíbrio da natureza, esse equilíbrio que existe, né? Nós já teríamos ferrado com tudo. Nós somos extremamente predadores. Somos pior que aquelas nuvens de gafanhoto. Então, muitas vezes, a pobreza, essa situação de doenças, isso é um controle. Isso é um controle da própria natureza. Porque se não houver controle, se vocês acham que tudo é caos, se não houver controle, a gente a gente tem que existir, cara, porque é impossível. É impossível o corpo físico existir numa condição extrema do clima. É impossível. Imagina se nós vivemos em 80 graus centígrados todos os dias. Tem um deserto lá no Irã que chega a isso. Não sobrevive. Não sobrevive. Então existe harmonia, ordem e equilíbrio. Então, onde está o caos? A não ser o que nós criamos e achamos que está tudo bem. Então, quando a gente pensa em lei de maioral, eu não conheço toda a lei de maioral, mas para mim é muito claro que existe este equilíbrio. E que Exus e Pombogiras, muitos deles desencarnados, servem a esta ordem. Então, se é de fato desta ordem, desta lei, ou dessas leis, digamos que ele não é uma facção criminosa. Embora ele possa se comportar-se, porque ele é o executor. Mas existem outras situações onde estão os seres humanos, onde estão os desencarnados, que estão à margem desta ordem.
E eles continuam existindo e vão continuar existindo. A não ser que eles entrem em confronto com essas leis maiores. Aí a conversa é outra. Mas por enquanto, cada um no teu quadrado, eles estão exercendo o trabalho deles, executando o que eles têm que fazer, e os outros estão aí criando seu crime organizado. Por quê? Porque nós queremos. Porque quem está aqui na Terra, que está servindo de energia, quer. E existe, de uma certa forma, um livre-arbítrio. O que falta é o livre-arbítrio da escolha de conhecer, o livre-arbítrio da escolha, né, que é a escolha de aprender. Isso falta, e muito. De observar, de prestar atenção, de questionar. Questionar. Eu sempre falo que se você chegar para um Exu, uma pombogira, e questioná-lo, se ele diz quem é e afirma que ele é, ele jamais vai ir contra você. Ele jamais irá menosprezar a sua pergunta. Apenas, muitas vezes, ele vai ficar em silêncio, porque, de repente, você não está ainda preparado para entender a resposta. Pode ser que ainda você esteja romantizando as coisas e a resposta que ele for te dar possa ser para você muito agressiva. Então, ele compreende isso. Conforme for passando o tempo, certamente, eles não esquecem a pergunta que foi feita, o questionamento que foi feito. Se chegar um momento e ele perceber, bom, agora aguenta o tranco da resposta, receberá a resposta. Agora, se você fizer o mesmo questionamento, vocês já falaram com o traficante? Questione o traficante. Questione. Argumente com o traficante. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom? Um beijo da Inyanga para vocês. Eu acho importante, já que está se discutindo aí essa PL da antifacção, né, criminosa. Inclusive, creio que vocês não estão interagindo com isso, que é muito importante. Mas eu resolvi fazer esse vídeo. Pode ser um vídeo polêmico, mas eu quero ver, dentro da minha argumentação, se alguém consegue rebatê-la. Um beijo. Tchau. Como é um vídeo complexo que eu fiz, eu vou só fazer um adendo. Até mesmo para responder uma questão que me foi colocada. Se não existe o caos, e todo mundo afirma que Exu transforma a sua vida num caos, na verdade ele não transforma não. A sua vida já está um caos. Ele só está mostrando para você o quão caótico você é. E o quão você precisa coordenar e ordenar tudo isso. Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Imagina que você precisa procurar um documento. Aí você vai naquela pilha de papel, não é? Você vai achar esse documento? Não, porque não está organizado. Mas se você arrumá-lo, você vai achar o documento. Certamente. Então, na verdade, você transformou aquela pilha de papel num caos. E aconteceu algo que você precisa de um documento que está naquele caos. Quem criou o caos? Foi o Exu que fez a pilha de papel? Ou foi você? Ele só tá falando assim, querido, arruma essa bagunça, porque assim não vai. Você não vai atingir nada. Você tá me pedindo, tá enchendo o meu saco aqui. Só que da forma com que você está agindo. Porque Exu não quer palavras, gente. Ele quer ação. Não adianta você ficar chorando, falando. Para eles, nossa palavra não vale nada.
E se ele acreditar na sua palavra, a hora que ele cobrar essa palavra, porque eles têm honra, a dor vai ser tão grande que é melhor não prometer aquilo que não se pode cumprir. Você pode ter certeza. Tá vendo? Então, aproveitando, respondendo o questionamento, já que eu falei de harmonia, equilíbrio e ordem, não é? As pessoas acham que ele cria o caos, que ele é caótico. Não, ele não é caótico. Da guerra, sim. Ele trabalha na guerra. E na guerra, inclusive, criando situações para o seu médium, para o seu tutelado, para que aprenda. A guerra. E a vencê-la. É isso que vocês não estão entendendo. O que ele espera de você, a partir do momento que você desperta, porque não tem pacto, você já nasceu com ele, você tem consciência. Eu falo que a ignorância é uma bênção. Enquanto você é ignorante, não sabe da existência dele, não sabe quem ele é, todos os seus erros, todos os seus percalços, todo o seu caos, é uma bênção. Você não sabe nem porque está vivendo aquilo. Mas a partir do momento que você desperta para essa energia, para essa presença na sua vida, porque é uma presença que nasce com você, desde o momento que você é concebido. E eu tenho 2 filhos, gente. Eu vi Exu ali, ó, que eram dos meus filhos, no momento que eles foram concebidos. Então, a partir do momento que você desperta, você perdeu a bênção. E aí, vem a lapada. Se a sua vida tiver um caos, minha querida, meu querido, vem a lapada. E não adianta prometer. Ele quer ação. Porque Exu é ação. Exu é guerra. Não é choro, não é vela, não é mimimi. Isso é o que são. E já que você despertou para ele e quer ele ao seu lado, ele vai te cobrar para que seja, no mínimo, tenha algum valor para ele. Tá bom? Um beijo.